Olá, pessoal, tudo bem? Bom, acho que você já me conhece. Eu sou a Anne Clotaire e hoje nós vamos entrevistar a Eli, pessoal. Olá! Olha ali, ó. Olá! Como a Olá! Eli fala, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos no Herança Viva, Cultura Prazer. Criativa. Vamos ver o que é estar aqui do outro lado, né? É divertido. Eu falei para ela, você vai me entrevistar. Eu falei assim, vamos lá, vamos ter essa experiência juntas. Bacana, bacana. Mas é que é importante, né? Dentro do projeto a gente já falou, né, da parte infantil, a gente já falou da parte ministerial, né, com o pastor. Falamos da questão do abuso com a Tia Gi, que foi para o ar já essa Isso. semana. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, então, de Da sua parte, né? parentalidade. Mas para começar, eu quero saber como foi que você iniciou essa ideia? Como foi que você entrou assim na questão da maternidade? Me conta um pouquinho da sua experiência. O que que te levou a ter esse insight? Da questão acho que é um pouco do empreendedorismo, né? Para começar, acho que eu até os meus 31 anos, eu não queria ser mãe. Não tinha essa, como é que o pessoal chama de Ah, instinto materno, né? sei. Eu não tinha, eu achava que não era para mim, que eu, né, sempre fui meio Fiona, assim, né, meio, né, então eu não sei, nunca fui uma pessoa muito delicada, Ah, sim. pequenininha, tal, mas assim, eu nunca tive muita delicadeza, né, sempre fui mais rústica, né. E então até os 30, assim, eu não tive Esse esse desejo. desejo, essa percepção, né? Mas passou dos 30 lá para os 31, 32, não sei o que aconteceu. A natureza te chamou, né? Um reloginho biológico, Reloginho, a natureza. natureza, seja como Deus já falou assim: olha, for, tem um né? plano para Ó, tem um plano, você. viu? Não é assim do jeito que você quer. Então, a partir dos 32, eu já meio que via um bebê, já ficava meio assim, queria pegar, era uma coisa que eu não. Só que ao mesmo tempo que eu não queria ser mãe, não achava que a maternidade não era para mim, eu sempre fui voluntária na parte infantil, no departamento infantil nas igrejas, Sim. desde que eu me conheço por gente, na adolescência. Então, eu tenho algumas lembranças muito bonitas, assim, das crianças em volta de mim, eu contando histórias. Tinha uma pequenininha lá, a Laís, inclusive Deus a recolheu com uns 18 anos, né, Isso. devido a uma doença autoimune. Mas a Laizinha, ela sentava no meu colo e eu ficava fazendo trancinhas no cabelo dela. A mãe dela depois ficava doida, porque eu fazia umas trancinhas muito Oh, meu finas. Deus. E eu sempre em volta de criança, cuidando de bebês, ajudando e tal. Talvez por essa parte lúdica que eu gostava muito de brincar. Sempre gostei Uhum. de brincar, né? Eu tive minhas Barbies aí até os meus 12 anos, porque aí minha irmã nasceu, e aí minha irmã com 1 2 anos, eu já tinha 12. E aí ela começou a estragar meus brinquedos, né, gente? É assim, Teve acontece. que Criança compartilhar, pequena teve né? que compartilhar e desmantelou minha casa da Barbie. Então, eu sempre brinquei muito, então talvez vinha daí. Eu não posso brincar agora porque eu sou já mocinha, adolescente, né? Uhum. Mas eu posso brincar Aqui com as com outras as crianças, crianças. cuidando com as crianças. Então, talvez daí veio esse meu envolvimento, né, com essa parte mais infantil. E outra coisa, eu sempre tive um trato com as crianças muito de igual para igual, igual para igual, entre aspas, tá? No sentido de, eu nunca fui de ficar, "Ai, Ah, fica não. quietinha, viu? E Não, eu sempre falava assim, ó, o que que tá acontecendo? Senta aí, caramba, fica quieta, poxa, que não sei o quê. E ao mesmo tempo as crianças gostavam de mim, né? Sempre foi assim, sempre. Então, voltando para a questão da maternidade, é, vinha assim aquele na vontade, o cheirinho do bebê, de pegar Ah, no colo. Eu vi uma sim. criancinha brincando, torcia o coração.
E aí começou aquela coisa, mas não é pra mim, não vai dar certo. Até eu encontrar alguém, não sei o quê, pipi, popopó, popopó, né? Então, aí chegou um ponto, como eu tava assim meio doida das ideias na época, eu falei, vou partir para uma produção independente. Vocês viram que ela realmente estava querendo muito ser mãe. Ela já estava assim, falando assim, eu vou Gente, não, encontrar, vou tentar, não façam isso, tá? por Não, favor. mas assim, foi um pensamento, né? Eu falei, Sim. né? Poxa, então vou me privar de ter um filho e tal. Enfim, tava com a cabeça também um pouco, eu tava um pouco bagunçada das ideias na época, né? Mas aconteceram muitas coisas na minha vida. Eu estava morando fora, já fazia 10 anos praticamente que eu morava fora, e não tinha planos nenhum de voltar para o Brasil, mas plano nenhum, nenhum, nenhum. Não queria saber de Brasil. Mas por N coisas, um dia a gente pode conversar sobre isso. Olha, esse vai ser outro É podcast, toda hein? uma história. Eu acabei voltando. Acabei Entendi. voltando. E foi muito rápido, porque eu falo que Deus agiu aí de uma maneira absurda, porque, tipo assim, eu acabei de chegar, eu cheguei em novembro de 2011, em dezembro eu conheci o meu marido, o que é hoje Nossa, meu marido. Foi muito rápido. E a primeira conversa que a gente teve pessoalmente, porque a gente se conheceu pela internet ali, eu procurando um lugar para cantar, né? Com uma banda tal, alguém que está precisando de uma voz feminina tal. Ele com os amigos tinha um projeto, ele falou: a gente está pensando, quer vir fazer uns testes, não sei o quê, blá, blá, vamos conversando, troca playlist, não sei o quê, tal, tal, tal. foi se conectando. Foi se conectando. E aí a gente combinou para se encontrar. Ele ia levar playlist e tal, a gente marcou, né, lá em São Caetano e tal. E o primeiro papo nosso na mesa surgiu o assunto filhos. Nossa, e ele também não tinha filhos, também estava com esse desejo. Eu com 34 anos, ele com uns 32. E assim, a gente começou a conversar sem pretensão. Da minha parte, não sei da dele, né? Mas assim, não tinha Hum. uma pretensão de um relacionamento. Era para conectar com as questões musicais lá e tal, e o papo foi legal, a gente foi conversando. Então, não tinha aquele compromisso de você, sabe, de você estar num encontro e aí você. Não, não foi Uhum. isso. Foi um compromisso assim Então de, foi uma coisa natural, de né? trabalho. Vocês se Então, conectaram, exato, conversaram, exato. aí depois se apaixonaram, O apaixonar veio depois, né? aí depois tiveram filhos, tudo É. bonitinho. Então, ali rolou esse tipo de papo, assim, entre nós. E Entendi. falei pra ele, falei, eu já tô com essa idade, já, né, venho pensando já há alguns anos, mas nossa, complicado. E ele falou, eu vejo meus sobrinhos, eu acho tão lindo, eu gosto demais deles. É, E também me bateu esse desejo de ser pai, eu acho que é uma coisa muito boa, tal, tal, tal. Então, ficou muito claro pra gente, quando a gente estabeleceu um relacionamento, que um filho não seria um problema, que legal. né? Enfim, aí veio toda a história e eu trabalhava na época, né, que cheguei no Brasil, fui Você- trabalhar CLT. Você era CLT. E além do CLT, você também tinha banda. Aí eu acabei deixando a banda pra lá, porque assim, Entendi. eu cantei profissionalmente lá onde eu morei, na Espanha, cantei profissionalmente por 8 anos, e quando eu voltei, eu tava procurando trabalho e tal, mas eu falei, de repente eu consigo cantar por aí em algum lugar, né, para não ficar sem cantar, mas eu não queria mais viver Entendi. da arte. Entendi. Deus já estava fazendo seus movimentos ali também na minha vida. Eu não queria mais porque foi muito desgastante, né? Vida de artista, gente, talvez por isso também que eu não queria, né? Não pensava Ah, em ter sim. filhos. Porque não tem Não rotina, tem rotina, cada você dia é não um tem lugar. horário, É, você dorme fora, às vezes eu eu dormia sei fora bem uma como é. semana. Até minha gatinha, que era gato, é bem independente, ainda assim tinha preocupação de ficar mandando alguém, vai lá ver se tá tudo certo, põe uma comidinha. Você não dorme direito, é muito desgastante. São baterias de ensaios, baterias de viagens e tal, então não fazia sentido. Só que eu cansei disso. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive uma experiência até de ir com meu irmão tinha uma banda na época, que o pessoal chamava de pé inchado, assim, que ia para esses bailes. Sei. Eram muitas horas ali cantando e tocando, tipo 5 horas. Meu Eu falei, Deus. gente, não aguento mais, não dá, não dá. Eu falei, filho, obrigado, mas não vou ficar, não vou. Aí, se eu for cantar, vai ser assim, né? Em eventos e tal. Só que aí já não deu, foi, né? O plano não era esse.
E aí eu fui para o CLT, fui trabalhar. Mas eu tive uma dificuldade. O meu choque transcultural que eu não tive quando eu fui para a Espanha, eu tive quando eu voltei da Espanha. Qual que foi? Eu não me adaptava no país, eu não me adaptava Ah, às pessoas, eu não me adaptava às roupas, eu não me adaptava à condição da mulher aqui, de às vezes e você também, ter que né? estar sempre antenada. Então, E assim, também vamos concordar, você veio de uma rotina onde você praticamente tinha uma liberdade, né? Você, querendo ou não, tinha os seus horários, mas você não precisava ficar também respondendo o tempo inteiro, não, né? mas Pro não era pessoal, nem essa questão tudo, de não? responder, viu, Anne? Porque assim, eu cheguei, É eu porque fui eu vejo. morar, meus pais moram meus pais têm um terreno com 3 casas. Eu fui morar numa casinha independente. Ah, sim. Então não teve esse negócio da mãe, vem, vai, vem, não. Eu tinha minha casinha lá, Uhum. né? É, ia e vinha, mas era o medo de sair, a dificuldade de sair, que é tudo longe, né? Eu morava numa cidadezinha muito pequena, tudo Entendi. muito caro. Cheguei, eu levei um susto, eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo Como aqui? vocês vivem, Como que vocês sobrevivem? sobrevivem com esse salário que vocês ganham? Como vocês se alimentam? Vocês não têm vitamina nesse corpo, meu Deus, porque é É isso a uma diferença realidade, grande. muito O grande. poder de compra lá é É, muito diferente daqui. e assim, né, eu fui trabalhar, porque não dava para ficar sem trabalhar, né, então comprei minhas coisinhas para casa, minha cama, um guarda-roupa, tal, tal, e fui trabalhar. E no primeiro trabalho eu fui para uma escolinha de crianças e deu uma semana lá, eu falei para a moça, eu falei, eu não vou continuar, tá? Eu vou ficar o mês que eu prometi, mas ela, não, mas você teve jeito, pode ficar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, nossa, não, não é para mim. Mó medo de acontecer alguma coisa, aquele monte de criança gritando, gripada. Aí eu falei, não tem psicológico para isso, não. E esse choque transcultural que eu vivi, ele foi. Então, essa volta foi muito difícil. Por quê? Porque eu desencadeei é, a, o transtorno mental, assim, né, Hum, o afetivo bipolar tipo 2 mas assim, ele me destruiu. Aí eu endoidei. Eu endoidei, assim. Então, eu perdi os controles, eu perdi os limites, eu fiz, assim, muita coisa arriscada. E o Senhor usou o meu marido para me guardar. olha como Deus faz as coisas, né? Porque aonde eu ia, Ele estava lá ele estava comigo. perto, né? Tava rastreando, perguntando como você tá. Não, e ele me Te puxava, chamava. às vezes eu estava lá, no meio dos cantos, e ele, calma, aqui Vem não pra pode, cá. aqui não, aqui assim, não fica assim não, o pessoal pode não sei o que e tal, tal, tal. Então, ele foi usado por Deus para me proteger, para me cuidar, porque poderia ter dado uma coisa muito ruim aí, nisso tudo. E aí, E aí, agora a fala, parte que eu acho que todo mundo tá querendo saber. E como que foi quando você se descobriu grávida, que você estava esperando o tá, bom, bebezinho? aí, vamos lá. Então, aí a gente estabeleceu o mesmo relacionamento, Uhum. tal. E aí e eu, né, até então, encontrando o meu caminho, porque eu estava bem perdidona mesmo. Me tratando, mas aí era uma bateria de remédios, remédio que eu tomava que era assim, tipo, meu, era tomar o remédio e se eu não fosse pra cama, ele tinha que me levar, porque eu ia arrastada já, remédios fortes para dormir, porque eu não conseguia dormir. Aí controlava a mania na bipolaridade, mas aí eu caía em depressão, aí tinha que ir para outro Nossa. remédio, aí dava o remédio da depressão, me olhava a depressão, eu entrava em mania, e assim, foi tenso. E aí chegou um ponto que eu tava tomando acho que 4 remédios, Meu dois, Deus. dois controlados, assim, coisa pesada, né? Era aquela fase, né, de se cuidar, de se tratar, de É, colocar a cabeça no e lugar. trabalhando, né? Trabalhando, Entendi. trabalhando, mas eu estava também muito perdida na questão, bebendo demais da conta, né? Meio assim, sem muita noção do que eu estava fazendo, porque você toma remédio controlado, você tem que saber o que você faz. Bom, aí foi passando. Então, isso foi em 2012, né? Aí veio 2013. E aí eu cheguei à conclusão no final de 2012 que eu ia ter que a gente ia ter um filho. Em algum momento a gente ia ter um filho. Então eu falei, vai demorar ainda para esse filho vir, né? O pessoal para Olha, de tomar remédio anticonceptivo, vai demorar uma eternidade para essa criança aparecer nesse mundo.
Imagina, gente, não deu 6 meses. O seu ainda demorou 6 meses. O meu foi bem mais rápido, gente, que eu tô aqui esperando a Kermídia, a Marie. Tá vendo? Quando tem que É, vir, eu já estava casada há uns 6 anos, né? Aí eu estou aqui no Natal, esse Natal agora que passou. A gente falou assim: ah, você já tá no trabalho estável, né? Falando com meu marido. Que tal a gente agora ver o bebê, que eu já tô ficando mais velhinha, né? Tudo. Aí ele, tá bom, vamos tentar. Pessoal, não demorou um mês. nossa, amiga. Foi questão de semanas. Eu estou lá trabalhando, né? Fazendo colônia de férias com as crianças no clube, lá brincando e eu Quando a gente falando. começou o projeto, então, Foi, foi praticamente, praticamente porque foi, eu te contatei em janeiro, fevereiro? fevereiro. Eu já tinha Fevereiro, acabado de descobrir. tinha acabado de descobrir. Porque eu tava com sintomas de virose, pensando que era virose, tomando um E monte a de virose? remedinho. A virose tem nome e sobrenome. É Mas, sobre ó, isso. e é assim, quando a gente se vê grávida, eu não sei você, mas eu tive que repensar Não, tudo. muda a vida. Muda a Muda vida. tudo. E aí é onde eu entro para te falar, né? Eu estava em tratamento, eu estava em psicólogo, o Anderson me buscava no trabalho, eu ia pro psicólogo uma vez por semana, tava com aquele monte de remédio, tal, tal, tal. E aí um dia eu comecei a passar muito mal no trabalho, meio Uhum. que vomitar, assim, os cheiros, tal. Aí uma moça que trabalhava comigo, uma advogada, né? Ela falou para mim: será que você não tá grávida, não? Aí eu, imagina, ah, o que é isso? E aí ela foi na farmácia, trouxe um teste. Aí eu fiz o teste ali no banheiro, e a hora que eu saí, tipo, eu não acredito. Deu um negócio assim, eu falei, caramba, era pra ter esperado mais, acho que eu não tô preparada. Meu Deus, e agora como vai ser? Assim, dá um negócio na sua cabeça que você fala assim, E agora? e agora? Nossa, sabe? Aí à noite eu tinha psicólogo, tinha consulta, aí chegamos lá, o psicólogo contei, aí o psicólogo falou, pô, volta lá na farmácia, pega outro teste. Vamos ver se é isso mesmo. Aí voltou. E fez o teste. Eu saí assim, branca dali. Branca não, né? Que branca eu já sou. Saí transparente, assim, né? Tipo, e vomitando, né? Nossa. E aí, nessa noite, eu não tomei nenhum remédio. Porque me deu um medo. Falei, caramba, né? Bateu aquele medo. A partir daí, foi uma mudança radical de tudo. De comportamento, de mentalidade, de assim, de trato com as pessoas, de visão de mundo, mudou tudo, tudo, tudo. É como se toda a minha vida fosse se reorganizando. Toda a bagunça, toda tal, tal, tal. Não, peraí. Agora não se trata mais de mim. Tem mais uma criança vindo aí, depende dessa mãe estar bem, Não, agora não se trata mais de não se mim. Porque trata se eu mais. quero me destruir, é problema meu, né? Eu que me. Mas agora não, né? E a partir daí, então, esse trabalho que Deus faz na vida da gente, né? De reconstrução. Então, ele me reconstruiu a partir desse dia, tá? Hum. E aí, né, os perrengues de gravidez, como tudo, fiquei internada um tempo, porque eu engravidei, em vez de eu engordar, eu emagreci os primeiros meses, porque eu não parava Ah, nada do estômago, eu só comia alface com limão. eu Aí, às também vezes, passei me essa dava umas fase. loucuras, eu queria comer umas batata frita com ovo frito, assim, dentro do óleo e tal, só que aí depois passava mal, enfim, umas coisas assim meio absurdas. Mas o Senhor foi dando misericórdia, né? E eu continuei trabalhando no finalzinho da gravidez, assim, já perto do fim de ano, né? Tinha plantão no escritório que eu trabalhava. Então, eu tinha meus dias de plantão, porque escritório de advocacia tem alguns dias específicos que precisa ter plantão, por causa de prazos e tal, até ter o fechamento, né? O que fala que é quando fecham os órgãos ali, o recesso. Então, eu ia para os meus plantões final de ano, mas já muito cansada. Aí começou a dar uns probleminhas. No começo de dezembro, eu precisei internar de novo. Aí eu fiquei uns 4, 5 dias internada. Aí deu, né? E ele já estava encaixado para nascer, deu um pouco de sangramento, e Aí tem tal. que tomar aquele cuidado Aí, de exato. repouso, Então, tudo. quando entrou, o Anderson ia me buscar, tudo e tal. E aí, quando entrou janeiro, esse final de ano, quando entrou janeiro, eu já precisei pedir a minha licença. Ele Hum, não tinha nascido ainda, ele só foi nascer lá em fevereiro, dia 22, mas eu precisei pedir a licença maternidade, porque não dava mais para mim ir. Eu dependia de ônibus, transporte público e tal, não dava mais para mim ir. Então,
A partir daí eu me recolhi para casa, que era um lugar onde eu nunca queria estar. Eu sempre queria estar trabalhando, ter uma carreira, dependência. Eu precisei me recolher para casa. E aí foi outro processo, porque o meu marido sempre empreendeu. Entendi. Ele sempre empreendeu, eu apoiava ele, ajudava, tal, mas para mim, era o CLT. Para mim, é Tinha que ter CLT. uma Tinha garantia, que né? ter, né, não sei o quê. E ele sempre empreendeu. Então, a partir daí, desse contato com a casa, com as coisas, comigo, saudável já, porque a maternidade, apesar de todos os perrengues que eu tive, me trouxe saúde, né? E eu me vi num outro lugar que eu nunca tinha visto, e eu me vi num lugar que eu falo, acho que é aqui que eu preciso estar. Principalmente quando ele nasceu, que eu optei por amamentar livre demanda. E Ai, livre que demanda, delícia. gente, é a hora que a criança quer. A gente dá mamar. Foi a minha opção. Tem gente que não tem, que não quer fazer assim. Tem gente que quer fazer de outro jeito, tá tudo bem. Cada um tem, né, aquilo que Exato. tem no momento, porque às vezes a gente quer, mas às vezes É, não dá é certo. muito da É, situação da de cada situação um. e da Ah, se é pessoa parto também. normal, se vai ser cesárea. Gente, é tão pessoal. Ai, se vai dar o peito, se vai. Ó, Gente, ó, eu amamentar falo, é muito bom, é, mas às vezes não dá. eu falo que o parto ideal é aquele que os dois saem bem, sai todo mundo feliz, Perfeito, perfeito. perfeito. Esse é o parto Esse ideal. é o parto ideal, que sai todo mundo bem, a mãe sem trauma, porque eu acabei sofrendo violência também obstétrica ali no final. Minha criança nasceu de fórceps, gente. É. Passamos ainda por isso, tá? Então, é assim, uma série de situações que você para analisar e você começa a ver o que realmente vale a pena para você naquele momento que você está. Então, o empreendedorismo entrou aí na minha vida, porque quando foi para eu voltar, Ai, não dá. não deu. A gente se apaixona, né, pelos nossos Não bebês, deu, assim, não mas tem assim, como. por que não deu? Primeiro porque eu não tinha assim eu tinha minha mãe que me ajudava, mas assim, com o Thales com 6 meses, a minha mãe já teve que cuidar da minha avó. Então não ia dar de Uhum. qualquer jeito, mesmo que sua mãe vai te ajudar. Ela ia me ajudar 1 mês, 2. Já logo a minha avó adoeceu e a minha mãe cuidou dela por mais de 10 anos, Nossa. tá? Então, primeiro por questão de rede de apoio. E segundo, eu estava com 36 para 37 anos. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça foi: eu não esperei tanto para ter um filho para agora terceirizar a educação dele, terceirizar o cuidado. Outra coisa, o salário que eu ganhava, não, gente, Não cobre uma pessoa para deixar uma escolinha, tudo. pena, sabe? Não, não é. Ai, olha, calma aí. Na situação que eu vivia, tá? Porque eu sei que tem mulheres que aquele salário para sustentar a casa, filho, tá? Mas na situação que eu estava, eu tinha uma casinha ali, para bem ou mal, eu não precisava pagar aluguel. É, e graças a Deus também seu marido ele era um O marido meu provedor, marido já né? aproveita, correndo atrás, começando a vida dele. Gente, foi muito. A gente foi comprar. Ele nasceu em fevereiro. Em janeiro, a gente estava comprando o bercinho. Eu não fiz enxoval. A gente foi assim, fomos comprar bercinho e tudo de ocasião. A gente pesquisava nos OLX, via um que estava em boa condição, ia lá atrás buscar, porque meu marido estava começando. E eu pensando, meu Deus, se essa criança não pega o peito, como é que a gente vai comprar leite para ela? Como é que a gente vai comprar fórmula? Porque era uma situação assim. A gente não tinha. Eu podia ter continuado trabalhando? Poderia, mas não estava faltando o básico. A gente tinha onde dormir, ele estava trabalhando muito, correndo atrás dos projetos dele. Eu não ia parar de fazer alguma coisa, eu ia fazer. Tanto é que eu tentei vender roupa, eu fui fazer Mary Kay, eu continuei Ah, então nessa fazendo fase que você se depois com. descobriu Exato, empreendedora. exato, exato. Não é que. Então, tipo assim, aquele salário, ele não ia valer a pena porque eu ia procurar. Não é que eu não vou trabalhar. Não, não podia fazer isso naquela época, né?
mulher, você sabe, tem suas necessidades, tem suas coisas, e o salário ali que chegava em casa não ia dar para cobrir isso. Então, eu precisei fazer esse trabalho. Então, foi a partir daí que eu entendi o empreendedorismo como E, estilo de vida. e como é que foi você colocar, viver essa situação da maternidade com um bebezinho pequenininho, cuidar da casa, o empreendedorismo? Como que foi alinhar Os tudo? 6 primeiros meses foi um caos. Não tinha nada alinhado, gente, e é isso, tá? Não tem nada. A criança chora, a criança tem dor de barriga, você não sabe o que fazer. E se não fosse a minha mãe pegar esse bebê e ficar cantando com ele pelo quintal para eu dormir um pouquinho mais, a minha mãe foi uma bênção na minha vida. Então, eu quero trazer hoje para você, mulher que vai ter seu filho, Eu aqui. né? Você já tá com experiência, mas assim, procure ter alguém próximo. Não é que você vai deixar para cuidar e tal, mas é alguém que num momento de desespero, que você chora muito. Eu não tive problema para amamentar, porque ele pegou o peito super bem, mas eu tinha amigas que teve cortes, que se machucou. Aí é pior, porque você está lidando com dor, está lidando com frustração. Não se frustre. Se precisar dar uma fórmula para o seu filho, sabe, a questão da praticidade. Traga para sua vida praticidade. Então, assim, os 3 primeiros meses foi um turbilhão, foi uma loucura. Eu me recuperando também, porque a gente tem o puerpério, que ele não é 40 dias, ele é um pouco mais, dependendo da situação, tá? Então, tem todo esse processo de cura que a gente precisa viver. A partir daí, você precisa ter um protocolo mínimo. De Mínimo de organização. organização. Então, o meu combinado comigo era nunca ir para a cama toda finfinhonhada, às vezes esquece até de tomar banho. Não, eu priorizei uma coisa importante. Mas por quê? Porque eu conversei com o meu marido, eu conversei com a minha mãe que morava ali do lado, tá? E eu falei, gente, pelo menos um banho decente eu preciso tomar de dia. Então, a hora que ele dormir, em tal hora, mais ou menos, aí finalzinho da tarde para a noite, porque não dá para fixar uma hora, porque se a criança está com uma dor de barriga, qualquer coisa, mas assim, eu procurei criar uma rotina. E isso é relacionado também ao seu autocuidado. Exato. Porque mesmo que a gente está vivendo puerpério, vivendo aquele fase de turbilhão, de adaptação, porque uma coisa que a gente fala, eu tenho experiência já, Ah, mas só que não é assim, não, pessoal. A gente. gente tem que pôr na cabeça que cada criança é uma criança, aquele tempo que ele E cada nasceu, em momento, cada você teve um filho há momento, 18 anos atrás. bastante Você tempo. tinha 18 anos a menos. Agora você tem 18 anos a mais. Mas, e O assim, seu corpo não é o mesmo, as a disponibilidades disposição, são. já é uma gravidez aí que a gente tem que ter um cuidado, não é? É, Então vai mudar tudo. e também tem a questão que eu vou estar conhecendo ela e ela me conhecendo, que aqui é uma menininha, né? Então, Exato, até a gente entender, então assim, é tudo muito novo, muito novo. independente dos quantos filhos eu tenho, né? Exato. Cada filho é um filho. É Mas é isso. é isso. Esses protocolos que a gente traz, né, é um mínimo, né? Então, quando ele começou a comer, aí foi mais fácil. Uhum. Então, aí foi mais fácil. Então, umas coisas assim muito, são coisas importantes que a gente precisa entender. Eu sei que tem mulheres que às vezes ela não tem opção, a não ser ir para fora trabalhar. Uhum. Mas quando você volta para sua casa, é presença. Tem que estar junto, tem que ter aquele tempo com a criança, É né? presença. Não é presença solta no parquinho brincando, presença levar nas atividades, não é essa presença. É estar As junto, pessoas né? confundem, exato. Até mesmo quem empreende acha, agora eu estou empreendendo por causa que eu quero ficar em casa com meu filho. Tá bom, você vai ficar em casa com seu filho enquanto você empreende. Só que muitas vezes eu estou em casa, gente, eu estou lá trabalhando, eu estou lá gravando conteúdo para vocês, eu estou lá atendendo, eu estou lá montando plano de ação, fazendo postagem, captando cliente, e o meu filho está lá na sala jogando videogame, assistindo alguma coisa no celular, conversando com os amigos. Eu não estou com ele.
Eu consigo, claro, eu consigo entender, escuto as conversas, estou passando por ali, dou a comida para ele, pergunto se está tudo bem e tal, a gente está ali dialogando, mas eu não estou presente com ele. E agora ele já tá grande. E agora ele está grande, mas presença é, por exemplo, tá, na semana passada, eu estava lá, cheia de prazo, cheia de coisa, esses vídeos, gente, tá me dando uma trabalheira. Você falou: "Meu Deus, onde eu fui me meter? Olha só". E eu ainda pensei com os meus autores, eu vou soltar 3 vídeos por semana, não tá dando. Não dá, porque tem outras Tenho demandas, né. outras demandas, né. Então, eh, aí a semana passada eu estava assim, cabelo em pé, porque no meu cronograma eu ia ter um vídeo tal dia, tal dia, tal dia, e estava chegando no dia seguinte era um dos dias, esse vídeo não foi, sabe. E eu não vou deixar um algoritmo mandar na minha vida, agora não dá. Vai chegar um momento que se eu tiver uma pessoa que vai cuidar disso, aí sim, a gente precisa fazer, mas hoje não, ele não é prioridade. A gente começa a Prioridade confundir. é. Então eu estava com esse prazo, não vai dar para lançar aí nem o preciso fazer essa thumb, preciso criar essa Mas quando a gente fala em mãe, a nossa aí que prioridade é o aconteceu? quê? Meu filho. Nossos E que filhos. aconteceu? Meu filho botou a cabeça, assim, lá na sala e falou: "Mamãe, as férias, né, tá indo para o ralo, né". Eu falei: "É, filho, tá, então, a gente nem fez muita coisa, né". Eu falei: "É, mas ó, na outra semana a gente vai fazer isso, né". "Ah, é mesmo". Amanhã, né, que a gente tá combinando de ir para o museu. Eu falei: "O papai tá falando de levar a gente na Liberdade e tal". "É, também". "Você foi pra casa da sua tia, passou o fim de semana lá, tal". Ele: "É, mas a gente não fez nada, né". Eu falei: "O que que você quer?". Ele: Seria legal a gente ver um cineminha, Toy Story, mamãe, eu não vi ainda". Falei: "Pra ontem". Amiga, fechei tudo. E Ele: saiu. "Fechei tudo". Falei: "Eu tô pronta, vai lá se arrumar, daqui que hora é o filme?". Era 3h50, eu lembro que eu perguntei a hora, ele falou: "É 5h20". Eu falei: "Beleza, dá tempo da gente ir até a pé", que eu moro perto ali, né. Larguei tudo, fui passar a tarde com ele. Fomos pro cinema, assistimos filme. Ainda para acúmulo, eu fiquei sem bateria no celular, graças a Deus. Até disso Deus cuida. Fala assim: "Vamos desconectar, agora é o momento do seu bebê, do seu Fiquei filho". Foi, assim, maravilhoso voltar a gente esse trajeto. E o que que eu tinha com o meu filho, e eu aconselho vocês, ande com ele. A Bíblia vai falar: "Ensine a criança no caminho", Caminho. não é ensinar o caminho. E aí eu já vou deixar uma coisa para vocês, o que que é ensinar o caminho e ensinar no caminho? Carro, carro parou, vou usar aqui de carro, tá? Chegou, o carro parou, aqui tá a calçada, aqui tá a rua. Eu tô aqui, ele tá aqui atrás. "Filho, desce pelo lado da calçada, hoje". Amanhã: "Filho, desce pelo lado da calçada". Aí o carro parou aqui: "Filho, desce pelo lado da calçada". Eu não sei quantas 1.234 vezes eu falei isso pra ele, tá. Eu ensinei no caminho. "Por que que você vai descer para o lado da calçada, Thales? Você sabe por quê?". "Não, porque ó, quando você abre aqui, você não vê que tá vindo carro? Vai que você abre o carro vem e leva a porta. Vai que você abre, eu já vou, eu não é real". Então você entendeu o que é pelo lado da calçada? Entendi, mas eu sempre falava, eu sempre falava, eu sempre falava, eu sempre falava, até que um dia o meu produtor literário, a gente foi fazer um evento, alguma coisa, e a gente voltou, o Thales estava atrás, eu aqui, o produtor aqui, eu esqueci, a gente conversando, eu esqueci de falar para ele descer para o lado da calçada, mas ele desceu. E o Leandro falou: "Ai, meu Deus do céu, ele tá descendo". Eu falei: "Não, ele tá descendo para o lado da calçada". Ele falou: "Nossa". Nossa, eu vejo criança que a gente tem que avisar, sair correndo. Eu falei: "Então, eu ensinei no caminho. No caminho eu ensino o semáforo, no caminho eu ensino: "Olha para cá, porque tá saindo o carro os carros saem da garagem". As garagens de edifício, eles têm ali um negocinho que apita. Sabe por que apita, filho? Porque tá saindo carro ou vai chegar carro. Tem garagem, cada 2 passos que a gente dá tem uma garagem, então você precisa sempre prestar atenção se essa garagem está aberta, se tem carro entrando, se tem carro saindo. Esse tipo de coisa, caminhando com ele, passeando, Caminhando. conversando, ensinando no caminho, E que é tam diferente de ensinar o caminho. e "Ó, vai também por lá", e você não está indo com ele. e você não tá com ele. Porque, assim, uma coisa que você falou que faz muito sentido, é que a criança pequena, ela não vai fazer aquilo que você fala, ela vai fazer aquilo que você faz. Faz.
Então tá junto, tá presente, está participando também da rotina da casa, está Exato. mostrando: "Ó, agora é o momento do a gente tá vo daqui a pouquinho vai ser o momento do almoço, você me ajuda a preparar?" E dá pequenas tarefas. Sempre. E as E é tão coisa gostoso, o né, essa arrumar a parte. cama, o fazer guardar a roupinha, eu Isso. desde pequenininho, arruma sua caminha, arruma sua caminha, arruma sua caminha. Gente, até hoje, ele não arruma direito, ele embola ali e joga o edredom por cima. Mas já tá pelo menos já estamos meio passo caminhado, né. Tem crianças que Quantas vezes fazem eu isso. vou lá e refaço, só que quando eu passo pelo quarto, o edredom tá lá por cima. Tudo tem um tempo. A gente às vezes quer poupar demais a criança. Uhum. E aí a criança começa a ficar uma criança Nutelinha, nã-nã-nã-nã, porque a gente poupou demais. E às vezes a gente faz o contrário, a gente quer que eles aprendam rápido demais, que eles evoluam, "se vira, se vira". Gente, nunca vai ser assim. O se vira vai ser bom para ele quando ele for um adulto? Talvez não. Talvez ele vai ser um adulto controlador, talvez ele vai ser um adulto com sérios problemas, tá, porque você está ensinando ele a se vira, se vira, se vira. Então, a presença é a parte mais importante no que diz respeito às nossas crianças. E principalmente na primeira infância. Ai, aí Aí já você é já sabe, né. a base, Por assim, de quê? tudo. Porque a criança ela precisa do outro para poder aprender a ser humana. Segurança, Segurança, ter também a questão da identidade com a mamãe, com o papai, de como que eu vou agir, as as referências, né, que a referências gente conversou, isso, a questão cultural. cultural. Eu E falo cultural, porque eu estava comentando com você, né, um pouquinho antes da gente entrar, porque eu também faço recriação com outras pessoas, de várias culturas, né, estava falando muito do público judeu, né, que eu também faço atendimento, brinco com as crianças, e eu vejo como é diferente a cultura deles com dos brasileiros. É assim, gente, é surreal, até o calendário deles, ele segue o calendário de Israel. A tá alimentação, vendo? tudo. E cada casa tem uma cultura. É. Por exemplo, a gente tem que olhar tem que ser muito sincera, a Uhum. gente precisa ser muito sincero com a nossa cultura da nossa casa. Que a gente vem com a minha eu venho com a minha bagagem da minha família, o meu companheiro vem com a bagagem dele, e aqui a gente tem que pensar de criar a nossa própria cultura. Então, muitas vezes eu quero trazer a cultura do que eu vivia lá com os meus pais para dentro da minha casa ou vice-versa. E a gente não cria uma cultura dentro da casa, uma cultura saudável para todos. Quer um exemplo sobre isso? Eu dou sempre exemplos meus, pessoais, e de pessoas que me autorizam. No caso, é outro exemplo meu. Eu o meu filho ele estudou de manhã 1 ano da vida dele, que foi um ano que, pela configuração que estava ali as coisas, ele era melhor ele ir de manhã. Ele estudou 1 ano de manhã. O restante da vida acadêmica do meu filho sempre foi à tarde. Por quê? Porque eu venho de uma família eu sou uma pessoa um pouco mais noturna e o meu marido também, os 2 teve pé na arte. Meu marido, quando meu filho tinha 6 meses, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, meu marido tocava. Meu marido gravava em estúdio, e às vezes o estúdio meia-noite é mais barato, então a galera vai meia-noite lá para o estúdio para gravar, para fazer as coisas, para fazer os ensaios. Ele tocava em teatro, ele tocava em barzinhos, ele fazia projetos de som para bares. Então, a gente sempre teve uma agenda mais noturna. Como que e o filho quer estar com o pai. Como que eu vou impor para o meu filho estar de pé 6 horas da manhã, Sendo que o se às pai não vezes tá. meia-noite ele tá dando um beijinho no papai para o papai ir Uhum. tocar. Não tem como. Não tinha como, sabe, não tinha como. Então ele sempre estudou à tarde. É esse tipo de coisa que a gente precisa começar a olhar para nossa casa e olhar para nosso jeito. Que momento eu vou poder estar com o meu filho? Presença. Presença não é pôr um brinquedo para ele brincar, não é pôr, não é colocar ele numa atividade e levar.
Presença não é isso. A presença é o papo que você faz com ele sentado à mesa comendo. É brincando É junto. brincando junto, é sentando ali no chão, fazendo. A gente tinha trajetos, às vezes, de ônibus para ir para a igreja que eu estava indo, que era em outra cidade. Eu fiquei uns 2 anos e ele me acompanhava. E eu pegava um ônibus na Goiás, que ele viajava 1h40 para chegar. Você imagina, um ônibus lotado, 1h40, a gente sentado, porque graças a Deus tinha prioridade, ele com 1 aninho e pouco, 2, né? E a gente levava 2 bonequinhos, gente, era o Cat Noir e a Ladybug. Eu com a Ladybug e ele com o Cat Noir, a gente ia o caminho todo: "Oi, amigo, oi, tudo bem? Tudo bem? O que que você tá fazendo hoje? Ah, hoje eu queria ir comer um E lá chocolate, não sei o brincando. quê". A viagem inteira brincando com os 2 amigos. Sabe o que eu fazia muito com meu filho? Eu fazia guerrinha de dedo. Ai, que delícia. É assim, ó, a gente pega o dedo, o dedão, o outro, outra mão, outra mão. Aqui. E aí tem que tentar pegar o dedo. Aí Ai, a gente é fazia assim. difícil. É difícil, que eu já treinei bastante. Então a gente fazia guerrinhas de dedo, a gente ficava olhando a paisagem, Você vê? e é muito gostoso essa Estão o fase. seu filho, meu filho, são crianças seguras. São. São crianças que estão desenvolvendo seus talentos. Ah, tem seus traumas, gente, tudo na vida. Nós estamos no mundo caído, não tem como. Você não vai ser a mãe perfeita, nem o pai perfeito. Você não vai ter o filho perfeito, tem outra coisa também que a gente projeta neles ali a perfeição. Aí a gente quer que ele faça isso, que ele faça aquilo, que ele faça aquilo outro, que ele seja assim, que ele isso, que ele aquilo. A gente está projetando coisas neles, a gente precisa deixar eles serem quem eles são. Se ele é um pouco mais avoadinho, talvez ele não tenha sintomas, talvez, avoadinho, tá? Não estou entrando aqui no mérito de questões sérias de problemas, tá? E de transtornos. Mas talvez esse avoadinho dele não é um TDAH. Talvez é uma parte artística que ele É, tem, que bem empenhados, de repente, no desenho, na música, eh, em tantas outras áreas, é. ele pode desenvolver. Igual eu faço recriação, né, brinco com as crianças. O meu filho, ele sabe fazer? Sabe, mas ele é muito tímido. Aí você vai Até obrigar ele a a gente não tem como, o máximo que eu falo é: "Você precisa de um dinheirinho? Então vamos lá fazer um apoio, dar um isso, é a suporte". mesma coisa com o É Thales, isso. eu levo ele, a gente foi para o teatro dia 24, ele ganhou o cachê dele, o que que ele foi? Ele foi tocar, eu brinquei com as crianças e tal, eu não posso ficar pedindo mais para ele, porque ele é mais tímido, aí de repente ele é muito tímido, ele é mais reservado, talvez ele tenha aí alguma habilidade intelectual, ele é mais de números, e a gente precisa deixar eles serem quem eles são. A gente vai direcionando os nossos filhos em conversas. Se ele está em uma amizade que manipula, que tá machucando, que a gente percebe, a gente tem que vir por trás, não com os 2 pés na porta, a gente tem que vir com informação. "Filho, você sabe o que é uma amizade? Você sabe o que é uma pessoa, o que é uma manipulação? Vamos entender o que é uma manipulação? Eu só vou trazer informações para ele, para lá na frente, ele com a informação que eu dei para ele detectar. Olha, eu Isso. acho que essa aqui não tá sendo uma amiga não, isso aqui não tá sendo um bom amigo. Olha, eu acho que eu não fui um bom amigo. Porque também tem isso, eles falham. E aí a gente tem que, não é chegar e já, por que você fez isso? Vem cá, por que você fez isso? Você entendeu? "Por que você fez isso?" E "Por que você fez isso?" É diferente. O tom é diferente, porque você não está brigando, você está querendo Perguntando, ouvir. eu quero entender, para eu depois falar: "Então você vai fazer o seguinte, você agora vai", já pediu desculpa para o seu amigo? Já, já, tá bom, então agora você vai fazer uma cartinha para ele, falando que ele é um bom amigo, que você não queria, deixa registrado isso, vamos comprar um chocolatinho, e aí amanhã você vai levar isso para o seu amigo com um chocolatinho, com um pedido oficial de desculpas. Você acha que ele vai esquecer? Não, não vai. E Então, até o amigo também, né, que recebeu as desculpas. e aí, por que o pessoal fala: "Ai, mas ele é tão tranquilo, nossa, você sempre trabalha". Gente, eu trabalhava em clínica de massoterapia, eu tinha que atender as clientes 1 hora, porta fechada, fazendo drenagem ou fazendo um relaxante, às vezes a mulher chega cansada, aquele trabalho que esgotou ela e ela quer deitar ali na maca dela, ela quer desconectar.
E o meu filho trabalhava comigo a tarde toda, ele ficava ali na clínica. Ele tinha uma salinha que a gente condicionou, colocou brinquedo, colocou uma telinha ali, ele ficava ali assistindo as coisinhas, brincando. Eu levava brinquedinhos, eu levava as comidinhas, as frutinhas, a aguinha, tudo, o leitinho. E ele tinha tudo ali. Ele se gerenciava. Eu, de hora em hora, estava ali com ele. Quando não tinha cliente, eu sentava e ficava ali com ele, pelo menos meia hora. Outra meia hora eu ia fazer agenda e coisas. E eu já explicava para minha cliente, olha, eu não tenho com quem deixar, ele não vai dar trabalho, minhas clientes sabiam. Aí às vezes ele queria ir no banheiro. Ele chegava na porta, gente, ele fazia assim, ó. Só eu ouvia, às vezes, era um dedinho que ele batia lá. Eu já sabia que ele queria que eu fosse limpar ele. Então eu esperava ele ir pro banheiro, aí ele fazia lá as coisinhas dele, aí dava uns 2 minutinhos, 3, eu falava pra cliente, eu já volto, tá? Saía bem silenciosamente, deixava ela ali relaxando, corria lá, limpava ele agradecia e tal. Tá tudo bem, filho, tá, já tô acabando, daqui a pouco a gente conversa, tá bom, tá bom, tá bom. Porque você dava essa segurança para ele. Só que para ir Tudo trabalhar, bem. a gente ia cantando, a gente fazia um trajeto de 780 metros. Aí a gente ia cantando, ele me deu a bota, logo eu que amava o meu cavalo. Ele achava umas músicas que ele achava engraçado, e a gente ia cantando, a Ai, que gente ia cantando, bonitinho. ia conversando. Na volta, a gente voltava sempre Que devagarzinho. Eu parava bonitinho. no parquinho para ele brincar, aí eu ficava lá com ele, ajudava ele a escorregar. Ai, eu lembro. Quando meu filho também estava nessa idade, todo eu trabalhava fora, né, na época, mas sempre eu ia com ele no final de semana no parque. Nossa, eles não É uma esquecem, gos era eles não muito esquecem. legal. Então eu falo para vocês, tá, é fácil? Não, mas o outro lado também não é fácil. Deixar, delegar, não dar importância, não estar presente, ou tentar comprar com coisas, com É. confortos e tal, não é isso. Pensa na criança que você vai lá e compra um presente no final do ano, carésimo. Com pilha, super top, e aí ele acha uma caixinha lá em casa, entra dentro da caixa e acha que ele é o robô. E ele brinca mais com a Pronto. caixa do que com o brinquedo caro que a gente se matou para comprar. O meu filho, uma coisa que eu sempre deixava ele fazer em casa, era colocava jornal, assim, forrava o chão de jornal quando eu estava com ele em casa, dava tinta, ele ficava fazendo desenho, recortava o papelão, fazia Ai, escudo, toda uma artista. pegava as coisas assim e ia construindo as coisinhas dele. A gente brincava junto com ele construindo as coisinhas. Tem até algumas fotos, depois eu te mostro. Gente, é tanta Mas é coisa que dá para muito fazer. gostoso, Ele ganhou um muito carro gostoso. uma vez, aqueles carrinhos que você pedala com o pezinho, né, e aí a gente começou a brincar de pizzaria. Então eu peguei os Olha, EVAs, fiz lá uns pedaços de pizza, fiz as azeitonas, fiz as alfaces, fiz tudo separado, e fiz aí a gente tinha uma caixinha, tinha uma maquininha velha, de maquininha de cartão que já não funcionava mais, tinha um celular antigo também, que não funcionava mais, então eu dei tudo isso para ele, ele montou a pizzaria dele. Então eu ligava na pizzaria, eu olha que pedia bonitinho. pizza, os sabores que eu queria, ele montava, ele perguntava se eu ia querer um refrigerante, então ele pegava, montava essa pizza dentro da caixinha, vinha com a maquininha de cartão, como vai ser o pagamento? Aí ele pegava o carrinho dele, ia pelo quintal com a pizza, chegava, me entregava, e a gente ficava nesse looping, assim, sabe. Porque enquanto isso eu estava no computador, escrevendo, preparando aula, mas ele estava brincando, e eu interagia com ele, então ele vinha trazer a pizza para mim. Aí eu pra dar eu falava: "Moço, mas não foi esse sabor que eu pedi". Aí ele: "Foi sim, ó, tá tudo anotado aqui", né, nem Daquele não jeitinho tinha nem deles, letra, né. né, na época. Mas, gente, é presença. E me fala, qual conselhos práticos que você pode dar, assim, para que as pessoas consiga implementar isso na sua rotina? Primeiro de tudo, ordem. A vida, ela tende para o caos. A vida, ela tende para o caos. Presta atenção no que eu tô te falando. É mais difícil você manter a casa arrumada ou bagunçada? É mais difícil você o que que é mais difícil hoje? Então, a tendência é a vida ir para o caos, as coisas degringolar. É mais fácil acordar de manhã e ir trabalhar ou ficar no quentinho da cama? Ah, No frio, ficar no quentinho da cama, a gente sabe. né? Eh, são N fatores. Então,
Primeiro de tudo, ordem. Traga ordem para sua vida. Traga ordem para sua mente. Seja buscando em Deus, sempre, mas também se você precisar de um aconselhamento, precisar de uma terapia, alguma coisa, olhe bem quem você vai recorrer. Então, primeiro, às vezes, ai, não consigo pagar terapia. Então, busca uma pessoa que tenha uma referência para você, alguém que você confia, peça aconselhamento, se aconselhe. Tá? Conselho, gente, peça conselho, não é chegar para amiga, ficar falando mal do seu marido e as duas metendo pau no marido e você tem que não. Peça, vá com alguém que te dê um conselho. O que que você acha que eu posso fazer nessa situação? Isso não quer dizer que você vai seguir aquele conselho, Você vai mas adequar, você né. vai pensar, vai ver, vai adequar e de repente daquele conselho surge um outro insight na sua cabeça. Então primeiro traga ordem para sua vida, traga ordem para sua casa. Casa com muita coisa, casa muito bagunçada, você não consegue manter. Então crie pequenos rituais de organização para você se acostumar a não ficar escrava da sua casa. Crie protocolos também, se você trabalha em casa, crie protocolos de trabalho, de tal hora é trabalho. Aprenda a usar uma agenda com cores. Ai, não dá para usar o Google Agenda, eu não sei usar tecnologia. Um papelzinho. Quando o Thales tinha 3 meses, eu não sabia nada do que eu ensino hoje, tá? Não sabia nada. Meu primeira inserção para aprender empreendedorismo foi dentro da Mary Kay, quando elas davam os treinamentos. A partir dali, eu comecei a ter treinamento de organização, disso, daquilo e daquilo. Até então, eu não tinha nada, mas eu tinha um papelzinho de sulfite cortado assim, em 4, e eu tinha as tarefinhas do dia pregada na geladeira. Hum. E a partir dali foi aprimorando, foi melhorando, o papelzinho já virou um papelzinho melhor, logo uma agendinha, tal, tal. Mas assim, faça o simples, mas se organize. Outra coisa, converse com a família, tenha conversas, acordos familiares. Então, um acordo muito importante é assim: se eu passar das 8 horas trabalhando, faz um combinado com o seu filho, ó, 6 horas da tarde, então, nós vamos para o parque. Tá bom? Ó, nós vamos para o cinema. Ó, 2 horas a gente vai para o parque, vai um sábado. Cara, se vira nos 30, mas termina tudo até as 2. Porque o que você promete para uma criança, você tem que cumprir. Isso daí é mu e eles levam isso muito a Eles levam em sério. consideração e aí o respeito que ela vai ter por você parte daí, os combinados. A gente tem Uhum. muitos combinados em casa. E as pessoas que eu conheço, assim, que consegue ter essa administração legal, são combinados. Então, faça combinados. Ó, ai, mas eu queria tanto, eu não sei, e aí fica enrolando, não fala se vai, se não vai. Então eu chego pro meu filho e falo, ó, ontem mesmo ele queria assistir alguma coisa antes de dormir. Aí eu falei, ó, tô terminando aqui, vamos fazer o seguinte, der 8h15 eu não sair daqui, você me chama? Ele falou, tá bom. 8h15 ele tava me chamando. Eu falei, tá bom, filho, 15 minutos eu finalizo tudo, tô aí contigo. Vai fazer pipoca? Vai, não sei o quê, tá? Vai, já tomou banho? Ah, tá, então tá. Aí ele foi tomar o banho dele e tal, e tal. Deu meus 15 minutos, eu não tinha terminado nada, mas eu fechei tudo e fui ficar com ele, porque foi o combinado. Então faça isso. Você se obriga, porque serviço de casa é infinito, gente. O trabalho ele demanda, ainda mais se você trabalha em casa, ele demanda demais. Ou se você trabalha fora, quando você chega em casa você está exausta. Mas eu vou te falar uma coisa: quando eu mais recarreguei as minhas pilhas foi quando eu parei para ficar com o meu filho, para contar uma historinha, para ler um livrinho com ele, para fazer cosquinha, para ficar só deitados os 2 olhando para o teto, segurando a risada, ver quem ri primeiro. É onde eu mais me recarreguei. E aquelas pessoas que usam as crianças como desculpa para não se organizar, cuidado, porque o o o mais forte, e eu escuto muita mãe falar: "Eu estava doente, eu estava na cama, mas meu filho tinha que comer meio-dia". Quem levantou quem da cama? Ela levantou, foi lá, fez a comidinha, sentou com eles, comeu e ela falou: "E aí, no final da tarde eu consegui funcionar um pouquinho melhor". Então, é sobre isso, tá? E eu primeiro, entre aspas, tá?
porque a gente tem que olhar que aqueles seres ali nós estamos criando para que eles sejam pessoas boas e que eles também aprendam a ser bons e a gente fique bem com a gente, porque é maravilhoso poder estar com meu filho, é maravilhoso poder conversar, maravilhoso. E eu louvo a Deus, porque eu não perdi, sabe, as oportunidades que eu tive de estar com ele. E isso traz uma segurança para a criança imbatível. Lá no futuro, quando ele for enfrentar o mercado de trabalho, ele entra já com uma segurança que muitas outras crianças não têm. O sentar à mesa, o comer juntos, o saber comportar, o saber que não pôr um bracinho aqui, o saber, já está dando nossa hora, né? O saber conversar, o saber escutar, tudo isso ele vai aprendendo com a gente. Ai, mas eu não sei. Vai aprender. Ele vai ver o espelho que teve em casa, né? Então ele vai saber Vai como aprender. Eu fazer. não sabia nada de mesa posta. Pensa numa pessoa prática que nem eu, né? Eu tenho persiana em casa, gente. Eu não tenho cortina, eu tenho persiana, porque é só passar um paninho molhado, vocês entendem? E eu não tinha isso da mesa posta. A Gleice, que veio até aqui no podcast também, né? No Lúcida, a gente vai subir o podcast dela. Eu fui aprendendo de seguir ali os conteúdos dela. Fui lá, comprei um joguinho americano. Aí comecei, aprendi a fazer coisinhas e tal e tal. Então a gente sempre teve um dia, o dia da pizza. Aí ele colocava o paninho aqui no braço, o pai dele estava lá com todos os ingredientes, ele vinha com o papelzinho. O que você vai querer? O que tem? Ah, Ai, tem que champignon, bonitinho. tem queijo, tem tomate. Ah, eu vou querer uma de champignon, queijo de tomate, tá bom, tá bom. Aí ele ia lá, vai querer tomar alguma coisa? E pegar uma refeição, né? Lá em casa, a mesa posta é no café da manhã, de final de Ai, que semana. delícia. Então a gente arruma a mesa, coloca lá as coisinhas, a gente toma café. Eu e meu marido, a gente toma café, meu filho também. Então é esse o momento da nossa mesa posta. Ótimo. Tenha pelo Mas menos um tem dia. na semana. A gente É, tem isso. E foi uma coisa que na minha casa a gente não tinha muito essa cultura porque era muito corrido. Minha mãe trabalhava fora, meu pai. Então, crianças pequenas, a gente já acordava e ia para a escola. é. Mas eu fui aprender isso A gente traz. Eu depois que eu também, foi casei. essa mesma rotina. Acordava, enfiava um leite goela abaixo, com É, tal. Hoje a gente tem também lá em casa. O Thales, ele não gosta muito de tomar café da manhã quando ele tem que sair, porque ele tem medo de passar mal. Então ele não come. Aí ele deixa para comer já perto do almoço. Ele segura lá. Não acho legal, mas é uma coisa que ele optou por isso. Mas eu costumo, às vezes, preparar uma mesa de café, principalmente tipo um sábado, né? Que não tem atividade e tal. Vamos tem esse sentar. momento, né? Ou um jantar, né? A gente sentar e conversar. Conversar. Não é conversar apontando o que você fez de errado. Não é falar, mas por que essa Não, semana você não sei o quê? Não é usar a mesa também para lavar roupa suja. É não. A, bater a papo. gente fala o que a gente fez no dia, o que deu certo, o que tá pensando em fazer na próxima semana. Exato. Eu penso que o que a gente não viveu na nossa casa, quando criança, adolescente, né, jovem, a gente, a, a gente traz para nossa cultura da nossa casa. O que eu vivi, que foi muito ruim para mim, na minha infância, isso eu não quero na minha casa. Não é nem que eu não quero para o meu filho, eu não quero na minha casa. Porque não fez bem para mim, não fez bem para minha mãe, não fez bem para o meu pai, não fez bem para o meu irmão, não fez bem para ninguém. Então, isso aqui na minha casa, na minha cultura, não vai ser assim. E pouco a pouco, gente, tá? Deus fez o mundo em 7 dias, tá? Deus, 7 dias. Você, então, Hábitos não são é uma vida feitos, inteira. como a gente fala, hábitos não são feitos do dia para a noite, é É, constância. sobre É isso. constância. Ai, mas foi muito legal esse papo com você, Li. Muito obrigada por estar compartilhando a sua história, estar compartilhando a sua experiência. Eu acredito que muitas mulheres, e não só as mulheres, né? Também os maridos, as tias, todo mundo do convívio familiar vai pensar um pouquinho, É bom. refletir, principalmente as empreendedoras, né? Porque a É, gente vive com uma rotina que eu também sou empreendedora, então assim, vai chegando as demandas. muitas E é demandas. muitas demandas, e às vezes a gente não tem pessoas para nos auxiliar nos afazeres, né? Como grandes empresas que já têm, né, as pessoas certinho, que cada um A cuida gente de é uma uma eu parte. presa Eu presa, então e tem que uma fazer dona de tudo. casa E mãe. e mãe.
E também temos que pensar que nós somos mulheres, temos que nos olhar, temos que ter, como você disse, pelo menos um banho decente, né? Ter um tempinho de arrumar o cabelo, fazer uma unha. Precisamos disso. E como você falou, com ordem, a gente consegue, né, organizar o nosso tempo, Traga ordem para sua vida. E aí, ter esse como você vai trazer, espaço. aí você que vai procurando, né? De acordo com a nossa Com a sua realidade. realidade, um pouquinho de cada vez, nunca tudo junto, né? Ai, mas muito obrigada, Gratidão, então, gratidão. gente. Então, pessoal, já vamos estender novamente o convite para o dia 1º? Sim, sim. Agora, dia 1º, sábado que vem já, quer dizer, eu vou ver se eu já subo esse episódio rapidinho lá. Então, sábado, dia 1º de agosto de 2026, nós temos o nosso evento de lançamento do Herança Viva. A tia Gi vai estar lá palestrando, a Vi vai estar lá palestrando, o pastor Marcelo estará lá palestrando e eu também estarei lá conversando com papais e mamães. Vamos ter sorteios, Vamos ter também brindes. Então, pessoal, vem aqui com a gente, quem é da região aqui do ABC Paulista, né, que vai ser em Santo André. E outra coisa, curte a gente também no Instagram, compartilha, segue a gente, tá bom? E fala assim, Vivi, Eli, a gente não vai conseguir ir no dia 8. Então, você veja com o pessoal da sua igreja, com reunião de amigas. Pra gente poder levar o Herança Viva até você. Isso. E também o Lúcida, caso vocês estão, então, acompanhem, porque, pessoal, é muito bom esse conteúdo. Tem me ajudado muito, ainda mais essa fase, né, que vai vir a bebê. Então, assim, eu estou adorando acompanhar. E está me trazendo também bastante. Você pegou um pedacinho do caos também, peguei né? um pedacinho do caos. Me ajudou muito a refletir, né? Como eu estava lidando no meu dia a dia e como a gente pode melhorar. Pode, claro, tudo pode. Eu ainda não estou 100% como a Eli. Não tô 100% também não, gente. Não, Cada um no seu... Mas eu tô caminhando, tô chegando lá. Ai, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão, Ana. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.